Voltando então com a segunda lei de Newton, e agora a questão 7. Na questão 7 fala assim: um homem empurra uma caixa de 100 kg, causando na caixa uma aceleração de 0,1 metros por segundo ao quadrado. Determine a força resultante sobre a caixa, né? Então vamos lá. Vou mudar os valores, vamos supor que a caixa tenha 80 kg e que a aceleração causada seja de 0,2 metros por segundo. Aí eu quero saber a força resultante, né? Então, os dados são esses e a pergunta é força resultante. Bom, a equação é força resultante igual a massa vezes a aceleração. Só que antes disso, eu vou fazer algumas considerações para a gente já entender a força como vetor. Então, ó, essa caixa, a primeira coisa que você tem que fazer no exercício desse é desenhar todas as forças que atuam na caixa. Então, a caixa tem um peso, né? Um peso que sempre vai ser para baixo. Eu já ensinei vocês a calcular peso, né? É massa vezes gravidade. Na aula que eu dei, então peso é massa vezes gravidade. A gravidade sempre vai ser 10 metros por segundo, né? Aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Na verdade é 9,8 alguma coisa. Isso varia de região para região. O peso então vai ser a massa, 80 kg vezes 10, que é a gravidade. O peso da caixa é 80 vezes 10, 800 newtons. Então tem 800 newtons de força para baixo. Só que o chão, né? O chão que está aqui, está fazendo força para cima, igual ao peso, né? Que a gente chama de força normal, né? Vou chamar de N aqui. Essa normal, ela vai ser igual ao peso para cima e ela anula o efeito do peso, né? Porque a força que o chão faz para segurar a caixa tem que ser igual ao peso, senão não consegue segurar a caixa. Imagina você colocar um peso na sua mão para você sustentar. A força que você faz com a mão para segurar alguma coisa é igual ao peso da coisa, senão você não consegue segurar. Então o chão é a mesma coisa. A força que o chão está fazendo aqui para cima na caixa é igual ao peso da caixa, porque senão a caixa não fica parada na vertical, né? E aí o cara está empurrando a caixa para a direita com uma força F, né? F aqui. Então, quanto que vale a força resultante nesse caso? A força resultante é igual ao F que o cara está fazendo, né? Porque a força que o chão faz para cima e o peso, elas se anulam, né? Então, esse 800 cai fora, esse 800 cai fora, porque o peso, o N anula o peso e só sobra o F. Então, a força resultante é a própria força do cara aqui. Então, é isso que o exercício pede. Calcule a força resultante, né, sobre a caixa. É a força do cara e a segunda lei de Newton fala que é igual a massa vezes aceleração. Então, a força resultante vai ser massa da caixa 80 vezes aceleração, que é 0,2. Opa, FR. Aí, virou continha aqui. Como é que faz 80 vezes 0,2, né? Quando tem 0, e um zero aqui, você pensa em cancelar os dois zeros, que isso daqui, o resultado vai ser a mesma coisa que 8 vezes 2. Então dá 16 newtons, correto? Esse é o valor da força para o meu exemplo e é assim que faz o exercício 7, tá bom?